Olá, querido, muito bem-vindo a mais uma aula da Biblioteca Palavra da Fé. O livro dessa aula que nós vamos resumir aqui é este poderoso livro chamado Graça, o DNA de Deus, de Tony Cook. Edição número 1, editora Rema Brasil Publicações. Primeiramente, quem é Tony Cook? Eu vou ler aqui para vocês, para não faltar nenhuma explicação sobre esse Senhor poderoso em Deus. Olha lá. O reverendo Tony Cook estudou religião na Universidade de Butler e recebeu o título de bacharel em ciências da igreja pela Universidade Central Norte. Foi pastor auxiliar na Igreja Bíblica Rema, reitor do Centro de Treinamento Bíblico Rema e diretor da Associação Ministerial Internacional Rema por vários anos. Atualmente, tem viajado por mais de 20 países e por todo o território americano, ministrando seminários e conferências para líderes cristãos. Não só em território americano, mas também já esteve no Brasil algumas vezes ministrando, principalmente para o Ministério Verbo da Vida, nas escolas remas, enfim. Então, o livro Graça, o DNA de Deus, é o livro que vai ser resumido pela gente. Primeiro ponto, querido. O que as pessoas têm dito sobre este livro? Olha só as pessoas que comentam sobre o livro de Tony Cook. Primeiro, John Bevere. O conceito da graça é um dos mais mal compreendidos na igreja atualmente, mesmo sendo um dos mais importantes. Olha só, quem mais fala aqui? Temos Rick Renner, temos Reverendo Kenneth Hagin Jr., enfim, há uma infinidade de pessoas aqui, renomados reverendos, pastores, apóstolos, ministros do Evangelho, que realmente assinam embaixo que esse livro realmente transforma vidas. Falando um pouco aqui para iniciar o livro, está como nota do autor, Tony Cook, ele se questionava no início da sua conversão sobre a graça de Deus. Será que a graça de Deus realmente era só o favor imerecido de Deus ou tinha alguma coisa a mais? Outra indagação de Tony Cook, na verdade, quando ele se converteu, ele pensou que a graça era simplesmente para sua salvação ou para o seu início da vida cristã, mas a partir de então ele teria que manter a sua salvação através do seu esforço, das suas obras, do seu comportamento. Foi então que Tony Cook recebeu a revelação do Senhor e ele trata exatamente disso neste livro. Você está pronto para a gente começar? Tony Cook divide o seu livro em algumas partes e a primeira parte ele indaga assim: por que estudar sobre a graça? E logo no capítulo 1, que se chama O DNA de Deus em Você, e é exatamente o que dá título ao livro, O DNA de Deus. Então ele começa explicando e fazendo, na verdade, um comparativo com o DNA humano que nós recebemos dos nossos pais naturais. A ciência diz que nós recebemos uma carga genética, que eles chamam de genótipo, que é aquilo que não é visto exteriormente, mas está dentro de cada célula nossa. Da mesma forma, nós recebemos a graça de Deus como o homem natural recebe o seu DNA do seu pai. Mas a ciência diz que a manifestação desse DNA, ou desse genótipo, ou seja, a externalização disso no ser humano, ou seja, a cor dos cabelos, a cor dos olhos, que se parece com os do pai, os da mãe, a altura, isso é o fenótipo, são características físicas, externas, aparentes que qualquer pessoa pode ver. Essas coisas só acontecem quando a graça de Deus de fato é entendida não como apenas o genótipo espiritual, mas também precisa ser o fenótipo, ou seja, a graça de Deus precisa ser manifesta não só na salvação, mas no desenvolvimento da minha vida
cristã. E tanto é que ele vai falar aqui no capítulo 1, fisicamente recebemos nosso DNA através dos nossos pais, mas espiritualmente, nosso espírito humano nasceu de Deus e foi regenerado pelo seu espírito. À medida que crescemos e nos desenvolvemos espiritualmente, expressaremos mais e mais a sua natureza e caráter que recebemos em nosso novo nascimento. Aí ele finaliza o capítulo 1. A graça de Deus está integralmente envolvida nos dois processos, tanto o genótipo quanto o fenótipo, tanto na salvação inicial, aquilo que ninguém vê, que acontece no espírito, quanto o fenótipo, ou seja, a salvação sendo exteriorizada em ações, em frutos, em obras. É isso que ele quer dizer. E através da graça do Pai que nascemos de novo. É através dela que podemos expressar sua natureza, seu amor, misericórdia, compaixão, para que outras pessoas, através das nossas vidas, possam perceber a vida de Deus em nós.